Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Programas Liberais, programa que conversa, bate-papo com mulheres interessantes, que têm boas histórias de vida para contar, como a nossa convidada de hoje, que é inclusive nossa colega, já ganhou vários prêmios, já passou por várias redações, veículos de comunicação. Tenho certeza que vocês vão gostar muito aí do bate-papo de hoje. Já aproveito, você que gosta da Revista Oeste, se inscrever no nosso canal da Revista Oeste no YouTube. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like, o seu joinha. Também de ativar as notificações, aquele sininho que fica logo ao lado para você receber todas as novidades do nosso canal da Revista Oeste, além aqui do Programas Liberais. Nós também temos o Estúdio Oeste, Oestecast, além do nosso programa diário, Oeste Sem Filtro, todos os dias a partir das 5h45 da tarde. A gente espera você. Bom, Branca, a nossa convidada de hoje, inclusive, já escreveu para a Revista Oeste, né? Dando um spoiler. Vai ser um aqui. papo bom aqui. A nossa convidada é a jornalista Madeleine Lasco. Ela acaba de lançar o livro Cancelando o Cancelamento, como o identitarismo da militância tabajara ameaça a democracia. Então, vamos lá. Conta um pouquinho, Madeleine, como é a história desse livro aqui? Bom, esse livro, ele condensa, na verdade, uma história bem mais longa. Tanto de eu estudar as questões do comportamento digital, que eu fiz o primeiro curso sobre isso em 2001, chamava Computer Assisted Reporting, na Universidade do Texas, de Austin. E aí eu vi que essas coisas iam ser diferentes, isso meio que se tornou uma paixão minha, eu gosto muito de tecnologia. E aí, quando era em 2012, 13, eu fiz o launch da Change.org, de abaixo-assinados no Brasil. Eu fui diretora deles para a América Latina. E aquilo é uma plataforma, como são as redes sociais. Só que ela tem uma listagem na Bolsa de Nova York que ela tem que fazer um tratamento de dados respeitando o usuário, senão ela sai daquela listagem especial que te dá várias condições especiais de operação na Bolsa. E aí eu vi o que as redes sociais não faziam e que é possível fazer e ter um negócio perfeitamente bem, só que não tão bilionário. E eu vi isso migrar para a política. Então, eu comecei a sofrer ataques digitais que eu não entendia que eram ataques digitais. Eu achava que era opinião mesmo das pessoas, que era espontâneo. Eu fui dessa turma de a internet democratizou, e não sei, eu acreditava mesmo nisso. E aí eu comecei a acompanhar, comecei a conhecer quem eram essas pessoas. Os ataques foram ficando mais intensos de 2015 até 2019, acho que foi o ápice, porque ameaçaram meu filho de morte. Ele tinha 7 anos, não foi ameaça assim, merece morrer. Não, foram várias ameaças críveis mesmo que chegavam. Aí eu falei, bom, vou mergulhar e vou entender isso. E aí eu fui entendendo que esses grupos são assim, não tem nada a ver com política isso, não tem nada a ver com militância isso, é tipo uma seita. E aí eu fui tentando entender como é esse discurso, como explicar às pessoas, como a gente consegue se livrar disso. E esse livro chega no seguinte, eu cheguei num determinado momento à conclusão, eu tenho uma criação de esquerda, meu pai era ligado ao movimento sindical. Eu conheço literatura liberal e de direita depois de adulta, não fui criada com isso. Na esquerda, eu sei te fazer a linha divisória entre o que é militância e o que é fingimento. Muito claramente. E eu decidi fazer isso. E esse livro é isso. Eu divido exatamente o que é militância, porque existe a militância política, você pode concordar com ela ou não concordar. E hoje a gente tem um fenômeno que são grupos que fingem militar, que roubam causas, como a luta contra a misoginia, contra a homofobia, contra o racismo. Eles usam esse vocabulário para objetivos particulares, ou financeiros, ou de terem importância social que não tem. E eles estão arruinando o processo democrático com isso. Então, eu resolvi fazer esse livro para que as pessoas tomem coragem de se posicionar, porque muita gente sente que tem algo de errado com os canceladores, mas não consegue localizar ou não tem força para se posicionar. Só que é a maioria.
E eu decidi romper esse silêncio, porque é necessário, senão a gente não vai ter mais diálogo na sociedade. Ô, Madeleine, logo no começo desse livro você faz uma distinção, uma diferença entre o que é pauta identitária e o que é identitarismo ou wokeísmo. Né? A OAS já trouxe vários textos explicando sobre essa cultura woke. Pode explicar para a gente, trazer alguns exemplos práticos? Assim, o que é uma pauta identitária, legítima, né? E o que seria o identitarismo aí? Pautas identitárias, assim, a rigor, ela é qualquer pauta que tenha a ver com uma identidade social que você tenha. O que é identidade social? Eu sou católica, mãe, jornalista, fã de tecnologia, entusiasta de tecnologia, fã de Star Wars. Mulher. Em cada momento, todos nós temos essas identidades que nos unem a algum grupo social. Se eu estou num grupo, vamos dizer, de mulheres jornalistas aqui, nós temos um pleito, eu sou mulher, sou jornalista. Deixa Star Wars para lá. Se eu estou na reunião do colégio do meu filho, eu sou mãe que tem filho naquele colégio. Esquece que eu sou jornalista, não tem nada a ver. Se chegar alguém aqui falando para mim que Star Trek é melhor, eu acabei com tudo, entendeu? Esqueço todo o resto, eu estou no Star Trek. Essas são pautas da minha identidade social. E essas pautas são importantes porque os grupos percebem quais são as necessidades deles. Então, as pautas dos avanços que as mulheres precisam. Nós estamos no melhor momento para ser mulher, mas nós temos avanços a fazer. A pauta contra o racismo, a pauta contra a homofobia. Essas são pautas legítimas que existem. A rigor, pautas evangélicas são identitárias, porque elas têm a ver com a sua identidade social. Só que se você fala isso no ambiente político, dá tela azul na galera. Ela tem a ver com a sua identidade. E ela tem a ver com o avanço real. O que é o identitarismo ou o wokeísmo? É quando as pessoas emulam o vocabulário, se tornam flanelinha de minoria. O flanelinha de minoria, assim, ele elege a minoria que ele vai cuidar. Ai, eu tô falando em nome da mulher. Ai, eu tô falando em nome não sei o quê. E faz um discurso como se estivesse falando. Mas o efeito daquilo que ele faz não tem nenhum avanço real. Isso é o identitarismo. É um produto para a pessoa que é encostada, fingir que ela está militando, se sentir bem com isso, é um produto de luxo psicológico, só que aí acaba roubando o lugar de quem tem lutas sociais para fazer. Por quê? Porque a imprensa ouve esse pessoal como se fosse militante, como se fosse ativista, e não é. É influencer. Ou encostado, Che Guevara de apartamentos, que eu falo. E você falou desses grupos, né, que fazem esse tipo de militância. Quais, por exemplo, você cita no seu livro? Eu cito vários grupos específicos que são todos ligados à publicidade. Nós estamos falando daqui da privatização da militância. Tem coisas que não podem ser privatizadas. Militância é uma delas. O lugar da militância não pode ser privatizado. Porque você privatiza a empresa, ela é ditatorial. Ela é uma estrutura ditatorial. Porque senão ela não funciona. Tem que ter alguém que manda, alguém que obedece. Tem que ter a cobrança. Funciona assim. Você não pode pegar e botar dentro do escopo da empresa a defesa de pautas que vão abalar a estrutura da sociedade, porque ela não tem interesse nisso. Ela está indo bem. Então, assim, é disso que eu falo aqui, desses grupos. Por exemplo, você tem influencers que são ligados a agências de publicidade e que têm interesse que o mercado de produção de conteúdo não fique mais com produtores de conteúdo, como é o nosso mercado. Que as agências de publicidade façam esses conteúdos. O que eles fazem? Vão atrás de um por um, que tem podcast, que tem produção independente, que tem financiamento, para ir derrubando esse pessoal e pegando os patrocinadores. São esses grupos. E, assim, principalmente uma coisa que eu chamo muita atenção, é gente que está sendo chamada de ativista. E, assim, qual é o ativismo que a pessoa tem? É um perfil no Insta com 1 milhão de seguidores? É esse o ativismo? Não existe ativista sem mão na massa. Especialistas em inclusão. Quantas pessoas essa pessoa incluiu? Qual é o resultado que ela tem para te mostrar? E esse questionamento eu faço porque, assim, tem muita gente da área de RH que tem resultado para te mostrar, que tem método comprovado. Esse pessoal não está sendo chamado para colocar esses grupos que se organizam por interesse comercial usando o discurso da militância.
E a imprensa endossa isso, entendeu? Então a gente fica nesse círculo vicioso. Pois é, mas vamos dar o nome aos bois. Você até fala no teu livro do Sleeping Giants. Falo. Né? Esse movimento que fica patrulhando alguns veículos de comunicação. Já fizeram isso, inclusive, com a Gazeta, Jovem Pan, alguns outros veículos. Né? É impressionante como o mercado publicitário, ou como as empresas se rendem, ficam reféns aí de um movimento como esse. Então, grandes marcas, mas assim, gigantes, milionárias, simplesmente tiram o anúncio, o patrocínio, porque o Sleeping Giants foi lá e disse, esse veículo de comunicação... Acho que vale contar um pouquinho como que o Sleeping Giant funciona. Atua, né? Então, eu sei bem porque eu fui alvo deles na questão da Gazeta do Povo. O Sleeping Giants, ele atua junto ao mercado publicitário. Muitas empresas já estão começando a ver que ceder a esse tipo de chantagem é contra a governança social e contra a governança em si da empresa. Ou ela sabe quem ela está triando pelo RH para contratar, ou ela tem um negócio que vai falir. Assim, uma coisa que eu sempre falo para todas as empresas: nunca, jamais se rendam a esse tipo de chantagem. Só que acontece que a empresa tem que ter uma coisa antecipada. Qualquer empregado de uma empresa vai ser cancelado. E não é por algo que ele fez. É porque aquele grupo tem um interesse e ele serve aquele interesse. Ou saindo do lugar onde ele está, ou como bucha de canhão para unir gente para fazer bullying. Que é isso que eles fazem. Comigo, o Sleeping Giants, foi o seguinte. Foi bem maluca essa história. Eles nunca explicaram direito. E, aliás, mentiram várias vezes sobre isso. Eu, na época, tinha a coluna só na Gazeta do Povo. Eu tinha uma coluna com meu nome na Gazeta do Povo. E um dos colunistas, um colunista que, aliás, eu nunca me dei bem com ele nunca foi com a minha cara. Ele foi lá no canal dele, do YouTube, que não tinha nada a ver com a Gazeta do Povo, e falou lá umas bobagens que ele gosta de falar. E aí acharam que era ofensivo, não sei o quê, papapá. Eu confesso que eu nem olhei, porque eu não acompanho. Aí acontece o quê? Pegaram esse vídeo e foram querer que essa pessoa fosse demitida de todos os empregos dela. Entende? Aí eu me posicionei de maneira contrária. Aí não. Na época era um anônimo, querendo que a pessoa perdesse o ganha-pão dela por causa de algo que falou. Aí a gente perde o quê? Todo o pilar civilizatório. Cadê a razoabilidade? A proporcionalidade? Eu fiquei contra. Na Gazeta do Povo, houve um movimento de ficarem a favor. Eu fiquei contra. E vocês vejam, a Jovem Pan demitiu. A Gazeta do Povo não demitiu. Gazeta do Povo foram incomodar de novo? Não. Vê com a Jovem Pan o que está acontecendo. Não para. Se você ceder, claro, se rende. Eles dobram a aposta. Então, é sempre assim. Não pode ceder jamais a esse tipo de movimento. Só para explicar, né? O Sleeping Giant é o quê? É uma plataforma, uma página no Twitter que eles, por exemplo, tem alguma pessoa ou algum veículo que eles consideram que vá contra que vá contra a cultura. Ele é mais essa cultura woke, né? Eles defendem. E assim, eles já viraram um serviço. É desinformação, que na visão deles é fake news. Na visão deles é uma desinformação, causa algum dano à sociedade. Eles começam a fazer uma campanha para que as marcas, os anunciantes tirem todos os informes publicitários, as propagandas desse veículo, até que aquela pessoa seja demitida, ou até que aquele veículo, entendeu? Se retrate, quebre, qualquer coisa. Se retrate não adianta, é só quebre mesmo. Então, o cancelamento é isso, é a aniquilação. Uhum. E é isso que eles fazem. Comigo, o que eles fizeram? Eles me citaram, me jogaram para a matilha deles, falando assim: e aí, Madeleine Lasco, como você se sente escrevendo no mesmo lugar que um cara que falou não sei o quê, culpabilizando a vítima? E eles tinham elogiado, em outro tweet, um lugar de onde eu pedi demissão por assédio. Qual que é a lógica disso? Eles estão preocupados com assédio? Não estão preocupados com porcaria nenhuma. Estão preocupados de juntar gente para ter poder no meio publicitário. E até hoje não explicaram direito esse início deles, não explicaram apareceu direito... lá o motorista de Uber com a namorada, como se eles fossem os... Foi aí quando eu fiz a campanha cobrando que mostrasse a cara. Porque no Brasil a expressão é livre, vedado o anonimato. Anônimo não pode fazer isso. Não pode, ponto.
E assim, eles falam discurso de ódio, não sei o quê. Não existe uma definição sobre o que é discurso de ódio no Brasil. Existe uma definição internacional, que é qualquer tipo de discurso que você faça voltado a uma pessoa ou a um grupo, incentivando que ela seja hostilizada, ostracizada, aniquilada. O que o Sleeping Giants faz nessa definição é discurso de ódio. É bullying contra uma pessoa. Ah, mas é legítimo. Não, não existe legítimo disso. Ou é ou não é. Então, assim, na definição internacional, eles praticam discurso de ódio. Uhum. Isso, aliás, eu coloco bem explicadinho no livro. Nós não temos ainda uma definição. Qual é o problema deles fazerem isso? Porque, assim, eu não sou a favor de tirar do ar, de nada. O problema é levar a sério. Como é que pode fazer matéria de jornal dizendo que discurso de ódio combate discurso de ódio? Isso não é sério, gente. É só gente que faz bullying. É bullying. Nós estamos legitimando o bullying. Estamos. É isso. A imprensa brasileira legitima o bullying. E é só isso. Se for tratado nesse espaço, são os moleques que fazem bullying para tentar ganhar dinheiro. Tá ok. Todo mundo sabe que é alguém que faz bullying para ganhar dinheiro. Tudo bem, não é crime. A grande questão é tratar isso como combate ao discurso de ódio, porque não é. Pois é, quando você passou por essa campanha aí do Sleeping Giants, alguma jornalista, mulher, foi em sua defesa? Porque você fala também no teu livro, que eu achei interessante, óculos da identidade moral, né? Uhum. Dependendo do grupo a qual você pertence, você defende ou não, né? No identitarismo. Então, você recebeu apoio de alguma jornalista mulher do que você estava passando? Não. E foi tão doido, porque assim, era para demitir um outro colunista que eles queriam. E queriam que eu me posicionasse. Assim, eles acham que eu sou imbecil, que eu não tenho sentimento de preservação, de autopreservação e de sobrevivência. Eu vou pedir cabeça de jornalista? Eles estão loucos. É gente louca. É gente que não tinha boleto para pagar, na realidade. Ninguém pede cabeça dos outros, assim. Principalmente eu falando contra o lugar em que eu trabalhava. Você vê como é uma coisa classista. Porque eles falaram assim, não, nós marcamos várias colunistas. É mentira, fui eu e a Camila Farani do Shark Tank. A mulher do Shark Tank tinha uma coluna lá. Eu sou uma trabalhadora, eu vivia daquilo. Eles queriam que eu sacrificasse o meu ganha-pão para os caprichinhos deles. Entendeu? E aí a coisa assim, eles fizeram isso para cima de mim e eu não cedi. E falei, vocês tomem vergonha na cara, porque em caso de assédio mesmo, vocês ficam bem quietinho aí. E a mulherada toda que apoia eles também. Aliás, dentro da redação finge que não vê, né? Aí depois vem, nossa, não sabia. Gente, teve polícia que você não sabia. É tudo gente falsa. Aí olha a doideira. Como eu não apoiei o que eles queriam fazer com o cara, que era uma sacanagem, mas também não apoiei o que o cara falou. Era puta bobagem o cara falou. Não vou apoiar um negócio daquele. Teve mais pedido de demissão minha no jornal do que do cara. Que coisa, né? Entendeu? O dobro. Pediam mais a minha cabeça do que a do cara. Então, assim, o resultado da ação deles é isso. Uhum. As pessoas gostam agora desses apelos morais. Não, mas eles estão contra o discurso de ódio. Não. Eles promovem mais discurso de ódio, culpabilizam vítimas. Já sabemos disso. Quem vai apoiar, apoie sabendo que está fazendo isso. E assuma. Eu gosto de fazer bullying, mas tenho vergonha de assumir que eu tenho prazer com o sofrimento alheio. Então, eu escolhi isso. É isso só. Sim. E esse pessoal do Sleeping Giants, eu acho que eles têm... Quem organiza não tem prazer. Quer mobilizar e botar de quatro o mercado publicitário. Só que as empresas já estão acordando. Já agora, né? Já tem Demorou caso... um pouquinho. Já tem caso de empresa que demitiu o marketing inteiro depois de se agachar, porque soube... Porque às vezes demora. O diretor da empresa, o dono da empresa, nem está sabendo, às vezes, da direção, da decisão do diretor de marketing, né? De cortar o anúncio, né? Ou por que isso foi cortado. Não, e assim, tem umas coisas completamente loucas, porque assim... Quando começa a fazer esse furdunço na internet, vamos dizer, o C-level da empresa, o conselho, não fica na internet, né? Eles nem sabem o que está acontecendo, sabe o que Sleeping Giants, sabe o que é isso? Aí, vamos dizer, você vai baixando para a gerência. Chega lá numa gerência do marketing, que é quem decide a AdSense, por exemplo. Isso não é o CMO, não é o diretor de marketing. O cara nunca recebeu e-mail na vida de alguém reclamando de alguma coisa. Hoje ele recebeu 1000 e-mails de alguém reclamando de um anúncio. Ele tem 500 tarefas para fazer. Ele fala, Dani, tira esse negócio aí do ar. Ele não ia muito atrás. Aí acontece o quê? Aí começa a ver
que a agência que promove, que, vamos dizer, é a agência que agencia o influencer que estava atacando ele, é a mesma agência que está querendo vender o gerenciamento de crise para ele, é a mesma agência que tem um outro produto que ofereceu para ele patrocinar. E aí eles se veem numa coisa assim, como máfia, como milícia. Ou você contrata a gente, né? Contrata a palestra desse influencer para letramento racial, ou para inclusão, ou para isso ou para aquilo, ou então nós vamos te esculachar na internet. Não é claro isso, mas depois de um tempo, as empresas começam a se ligar que há um conflito de interesses. E é disso que eu trato no livro, nesse Cancelando o Cancelamento, porque o que a gente está diante não é de militância. Muita gente reclama de militância. Não é militância. É concorrência desleal e ameaça contra a empresa. Chantagem contra a empresa. É isso. E isso não pode ser confundido com militância política, porque não é. Militância política sempre vai existir. Isso não tem a ver com militância. Nenhuma militância política quer aniquilar. A militância política, ela quer o quê? Convencer. Não é? A militância política séria quer. A militância política, ela quer um resultado na realidade, né? Ela quer convencer que o meu lado é melhor. Ela quer ganhar. Se o interesse é aniquilar o outro, não estamos diante de militância política. Então, acho que essa é uma linha divisória que acho que fica muito clara. Política constrói pontes. Nós estamos falando de gente que está queimando pontes. Isso não é política. E é preciso dividir e parar de chamar de militante quem é influencer. Né? Madeleine, a Paula acabou de perguntar se se recebeu algum apoio das mulheres, e no começo você falou de como os avanços como mulher, né, que existem hoje. Ao mesmo tempo, a gente está num ponto em que você até escreveu sobre isso. Você não pode definir o que é uma mulher. Você precisa tomar cuidado. Acho que foi o vice. Enfim, foi um político da Nova Zelândia também. Agora perguntaram para ele o que era ser mulher, ele se desconcertou. Você não pode usar essa definição. Como é que a gente está nesse ponto, assim, né? Que você chegou nesse avanço de ser mulher e, ao mesmo tempo, você já está sofrendo também alguns retrocessos. Então, vamos embarcar, né, Carol? Nesse mês da mulher, em março, né, a gente viu algumas empresas que usaram na propaganda trans. No Dia da Mulher. Como é que você vê isso aí? Eu vejo que é uma tentativa de mobilizar essa pauta e também uma tentativa de tirar a mulher do espaço público. Eu falo disso no livro. E não é uma demanda das mulheres trans. Tem muita gente que está ficando com raiva das mulheres trans, que já sofrem mais discriminação do que as mulheres, por causa de gente louca fazendo demanda que não é dela, porque quis brincar de flanelinha de minoria. Quem falou que isso é demanda das mulheres trans? Por exemplo, uma história que teve aí, a professora Mara Teles, da Federal de Minas, ela recusou, falou, olha, eu não sou pessoa que menstrua, eu sou mulher. Aí a gente ouve o pessoal falando, é transfobia porque os homens trans estão sendo discriminados. Eu fui conversar com homens trans. É demanda sua ser chamado de pessoa que menstrua? Além de gargalhadas, um me falou o seguinte, se liga a zona que virou a minha vida, porque eu me entendo como homem e tive que contar isso para minha família, para os meus amigos, no meu trabalho, recomeçar a carreira. Aí, a hora que eu tô, tô aqui com a minha família bonitinha, todo mundo já acostumou com a situação, vem alguém falar de menstruação? Pra quê? Isso não é uma demanda dos homens trans, é mentira. É para calar a mulher. E, assim, pessoas que menstruam, por exemplo, eu não gosto, primeiro porque eu não sou uma menstruação, eu sou só a mulher mesmo. E depois porque... Vamos problematizar. Vamos problematizar. Pessoas que menstruam é etarista e utilitarista. Sim. Etarista por quê? A mulher é válida se e enquanto ela serve para a procriação. Então, ele te limita o ser mulher naquele espaço de tempo, depois do qual eles podem xingar a gente de véia maluca, transfóbica. E ela só serve para a procriação. Porque você fala só dos órgãos que são para procriar.
Depois que me lembra demais aquelas piadas dos anos 70, anos 80, que ele chamava a gente de cabide de órgão sexual feminino. Chamava a gente disso, era o que os mais machistões falavam. Os incels, que é um grupo que odeia mulher, os celibatários involuntários, que são grupos radicais nas redes, eles chamam a gente de depósito. Isso de você falar só da utilização biológica da mulher não é inclusivo. E é a prática mais discriminatória. Agora, eu não defendo que calhe essas pessoas. Por exemplo, a pessoa que me chamar de pessoa que menstrua, eu trato da mesma forma como o pessoal que me chama de velha, vagabunda, maluca. Eu não quero calar. Eu só considero que essa não é a forma mais apropriada de você tratar outra pessoa. Não. E assim, você dizer... Não, pois é, mas o problema é que eles querem enfiar a goela abaixo. Isso aí para todos, né? Sim, mas por quê? Isso eu falo também no livro. E tem um outro livro que eu fiz um capítulo... um livro chamado Princesas de Maquiavel, que eu fiz um capítulo chamado Jogar Pedra na Geni é o esporte mais democrático da política. Por quê? Nós estamos falando de ocupação de espaços. Não estamos falando só de feminismo, machismo, não é isso. O homem sempre foi o dono do espaço público, durante toda a história da humanidade de milênios. Quando a gente era criança, quando eu era criança, isso aqui não era normal. Não era assim que funcionava. Eu aprendi a ler escalada de manchete, o homem indo antes. Por quê? Porque ele é homem. Escalada de manchete é a abertura do jornal. Sim. O homem lia. E a gente não questionava, porque a gente não pertencia àquele espaço. Essa geração é a primeira geração em que a mulher está ocupando aquele espaço. E muitas mulheres se prepararam muito, porque a gente sabe que tem que se preparar 15 vezes mais que o cara para ocupar. O que acontece? A gente chega e está mais preparada. O cara que é medíocre, e que na cabeça dele ele ia até aquele espaço, ele não vai ter, porque dobrou o número de gente e não dobrou o número de vaga. Você cria um ressentimento social. E aí se cria esse sentimento meio difuso de que é preciso conter essas mulheres. É preciso conter essas mulheres. Então, o que essas pessoas fazem? Roubam a pauta de uma outra minoria, que são as pessoas trans, fingem que estão falando em nome dela. Sempre que vem me xingar de transfóbica, disso, daquilo, a maioria das vezes é homem. Não é trans, não é nada. É homem vem xingar. Por quê? Porque ele não pode mais xingar a mulher. Ele não pode xingar a mulher que mete medo nele. Ele não está podendo xingar a mulher que eles veem nos direct, passar umas cantadas de 5ª categoria, você dá um toco. O dia seguinte ele vira seu crítico. Todo mundo sabe que é isso, entendeu? Que é recalque. Só que ele fala o quê? Não, estou defendendo a pauta das pessoas trans. Alguma pessoa trans te pediu para patrulhar a mulher na internet que isso ia melhorar a vida dela? Sabe? Uhum. Qual é a demanda que a gente tem de mulheres trans, por exemplo, de homens trans? É ser aceito como uma experiência real de uma pessoa, porque as pessoas duvidam que seja uma experiência real. O mercado de trabalho é muito complicado, porque tendem a sexualizar essas pessoas e querer empurrar para essa área. Tem um monte de demandas. Nunca vi pessoas trans falando, não, a minha demanda é que você vá patrulhar a mulher na internet. Não existe isso. Então, assim, é preciso separar, porque patrulhar a mulher na internet tem 2 funções. Ou você está fazendo grupo, amalgamando grupo, porque você tem algum interesse financeiro, ou a gente está diante de alguém que é perverso, que já queria fazer aquilo mesmo e que precisa de uma cobertura para fingir que é militância. E, assim, essas questões precisam ser debatidas. Hoje o que a gente tem é a interdição, né, do debate. Você tenta falar qualquer coisa, a pessoa vem te xingando, e aí o que acontece? Mesmo que não acreditem, não precisa acreditar. Se ela te carimbar de transfóbica, eles começam a tirar print, passar em grupo de WhatsApp, isso eles fazem comigo direto. Eu ganhei processo que a pessoa estava mentindo. Me chamaram de transfóbica porque eu respondi para uma menina, cara fulana tal coisa. Aí ela falou assim, não, ela está me chamando de cara porque está dizendo que eu sou homem. Nossa. Mano, como é que eu ia saber? Eu vi uma foto de uma mulher lá, respondi... Entendeu? E tem juiz que acredita nesse tipo de coisa. Eu ganhei o processo. Mas para esse meio lacrador, eu vou ser eternamente transfóbica. Porque ele carimba. Aí eu viro um avatar. O que é? Eu sou uma coisa para ele ir lá todo dia sinalizar virtude.
Ele tem ali, ele me tem como um avatar e comigo ele pode tudo. Ele pode xingar, ele pode ameaçar, ele pode ridicularizar, ele pode pôr apelidinho. E eles se sentem bem fazendo isso. Então, assim, é para isso que serve. Você cala a pessoa e transforma ela num avatar. Agora, dizer que isso é militância, isso não é. E você sempre foi alvo desse ódio do bem? Não. Começou mais ou menos em 2015. Não, tem até um episódio que eu conto. Tem um episódio que eu conto no livro que foi a primeira vez que eu falei, mano, o que tá acontecendo? Eu escrevia sobre maternidade, mas aí eu não estava trabalhando na imprensa, eu tinha um filho, meu filho era muito pequeno, era bebê. Tinha um coletivo de blogueiras que escreviam sobre assuntos femininos. E eu escrevia sobre maternidade. Eu tinha acabado de voltar de Angola. Eu fui consultora internacional do Unicef na campanha que erradicou a polio em Angola. Então, eu tinha voltado de lá, meu filho tinha nascido. Estou falando da polio porque guarda a história polio. E eu escrevendo lá, porque assim, a gente é jornalista, a gente tem essa necessidade, né, de se expressar, de falar coisas. Então, tinha esses blogs lá, eu ia fazendo e trabalhando com assessoria de imprensa corporativa, porque, enfim, quando o filho da gente é pequeno, é melhor assessoria do que na redação. Quer dizer, era, né, que era muito diferente naquela época. Tinha que sair para reportagem, essas coisas. Tô lá eu, um dia, alguém me vem com uma pauta antivacina, que antivacina... Era, né? Era moda ser antivacina antes. Era da lacração, porque Sim. eles eram tudo vegane. E é aquela coisa, é o burro instruído, né? Eles leram um estudo de 98, esse estudo, tipo, o cara que fez o estudo é fake, já foi caçada a licença do cara, não sei o quê. E eles cismaram que a vacina não podia fazia mal, que eles eram vegane. Beleza. Aí vieram com esse papo dentro do coletivo. E eu quieta, mas eu tinha feito um artigo para o Huffington Post em que eu defendia que se tomasse contra os antivacine vegane daqui, a mesma coisa que eu defendi em Angola e deu certo. Em Angola era ditadura. Eles optaram assim, vamos deportar. Não quer vacinar o filho contra polio? Deporta. Não houve uma deportação. Por quê? Porque isso é coisa de europeu rico. E o europeu rico que está em Angola, ele está ganhando 10 vezes mais do que ele ganha no país dele. Ele vai ficar pobre? Claro que não. Aquilo é só trelelê para os amigos. Ele vacina ali, ele não estava preocupado, ele não acha que antivacina nada. Ele vacina ali e finge que não vacinou. E eu defendi que aqui se fizesse o quê? O que a justiça faz? A justiça tira a custódia temporariamente, vacina as crianças, devolve. Atualiza o calendário do Ministério da Saúde e devolve para os pais, porque o pai não pode matar a criança, ele não é dono da criança. E eu defendi isso. Como elas eram veganas, gente, aquilo virou uma coisa que eu passei a ser nazista. Fascista, não sei o quê, e fui expulsa. Porque eu bati nos antivacina. E eu fui expulsa desse coletivo de mulheres blogueiras. Sei. E tida como linha auxiliar do patriarcado, não sei o quê, porque aí eles começam a te carimbar de tudo que é jeito. Então, assim, essa foi a primeira experiência que eu não entendia muito bem. Mas com o tempo eu comecei a me ligar que era o seguinte, os argumentos não importam. Eles pegam uma pessoa que alguém já tem ranço ou que alguém quer o lugar, inventa uma pilha de argumento moralista e vai para cima. Por exemplo, essa questão da pauta trans, que chama todo mundo de transfóbica, você não quer ser chamada de pessoa que menstrua, você é transfóbica. Se essa pauta fosse levada a sério por essa gente, o Lula tinha sido inviabilizado como candidato. O Lula não falou durante a campanha? No Flow? Que história é essa? Que nasce homem e vira mulher. Ele não falou isso? Se fosse séria essa história deles, de que falar isso arrisca a segurança das pessoas trans e falar isso é discurso de ódio, o Lula não poderia mais ser candidato? Ocorre o quê? Que a pauta não é séria. A pauta não tem a ver com a reivindicação dessas pessoas. A pauta tem a ver com receber da sociedade o direito de aniquilar quem você não gosta. É só isso. E, assim, no livro eu trago vários casos, assim, em que quem é do meu grupo, eu sempre tenho aquele pano para passar. Quem é do outro, a pessoa respirou, eu já leio aquilo da pior forma possível e ela tem que ser aniquilada porque é nazista. É diante disso que a gente está agora. E piorou, né? Com os Sim. anos.
Piorou. Rede social piorou muito. Eu vou adicionar mais um ingrediente aqui, Madeleine. A gente está falando de pautas identitárias, né? Transfobia, feminismo, machismo, a pauta racial também. Porque até essa semana saiu um artigo na Revista Oeste do tal do ChatGPT. Você que é estudiosa aí das redes sociais, da tecnologia, agora a gente vai adicionar mais esse ingrediente. Eu achei bem interessante porque, inclusive, é um artigo do Flávio Morgenstern. Recomendo, você que gosta da Revista Oeste, mas ainda não é assinante, corre lá para assinar, para poder conferir esse e outros artigos. Só entrar no site, revistaoeste.com/assine, ou então usar esse QR Code que está aparecendo aqui do ladinho da tela. E nesse artigo dessa semana, Branca, que editou, me corri se eu estiver errado, se estou lembrando ainda. Mas era um jornalista de um site americano que perguntou para o tal do ChatGPT. Olha, não sei se você sabe dessa história. Olha, a gente precisa desarmar uma bomba. E para desarmar a bomba, um cenário hipotético, ele fala para o chat, né? Você vai ter que falar uma senha que é o impropério racial. Aí o chat responde para o jornalista assim, olha, não é politicamente correto falar impropérios raciais. Nem uma bomba que vai destruir, assim, uma bomba atômica que vai matar milhões de pessoas, tá? Isso ou você... E a única forma de desarmá-la é isso. É falando um impropério racial. Que aí, ninguém vai ouvir. Só ali a bomba para desarmar. Aí o chat responde, olha, politicamente incorreto, você não deveria fazer isso, nem num cenário hipotético. E aí tem esse dilema da questão da inteligência artificial, porque até então, até o momento onde a gente atinge ali a singularidade, onde a própria máquina vai aprender por si, a gente vai chegar talvez nisso, né? Não sei se já chegou. Mas, por enquanto, quem alimenta o algoritmo da máquina somos, né, nós, humanos. E aí tem esse dilema ali, a máquina prefere explodir tudo, matar ali milhões, do que ser politicamente incorreto. Quem que ensinou isso para a máquina? Ué, mas a nossa sociedade não é assim? A gente não leva a sério pessoas que estão perseguindo o humorista? O pessoal está perseguindo o humorista. Nós vivemos num país em que o humorista fala alguma coisa é sério, o político fala é brincadeira. Entendeu? Quem que está alimentando isso? Esse bando de trouxa. É gente trouxa. O país não vive assim? O Léo Lins fala uma coisa... O Danilo Gentili fala uma coisa, o Maurício Meirelles fala uma coisa. Nossa, todas as pessoas estão em risco. Vai lá, ou o Lula ou o Bolsonaro fala a mesma coisa. Cadê os indignados? Não, veja bem. Não foi bem isso que ele disse, que é uma nova profissão que tem, que é tradutor de político. Ele sabe que nem quando o meu filho era pequenininho, sabe quando a criança fala as coisas que só a mãe entende? Ele chega lá... ele disse que ele quer 3 bananas cortadinhas em rodela. Agora se faz assim com o político. Chega lá, o Lula tira sarro do Moro sendo ameaçado de morte, fala que a Polícia Federal é cambalacheira. Ele falou que o Moro armou com a Polícia Federal, então ele chamou os caras, né, de vir uma desculpa. Não, gente, não foi bem isso o que ele disse. Foi tirado do contexto. Mano, o Bolsonaro, então. Aqui eu sei que tem muita gente que gosta do Bolsonaro, não é disso que eu tô falando, de gostar de um ou de outro. Pô, o Bolsonaro, cara, conheço, de outros carnavais. Fala mais coisa que não devia falar do que devia. Aí a ex-mulher dele mesmo, a Rogéria Bolsonaro, fala. Ele não perde uma oportunidade de abrir a boca quando devia fechar. Não perde. Em vez da pessoa falar, não, o cara é assim mesmo, mas eu gosto dele, e assumir seus BO, não foi isso que ele quis dizer. Foi sim o que ele quis dizer, foi o que ele disse. Gosta do cara assim mesmo, ok, assuma seus BO. Gosta do Lula falando as coisas que o Lula fala, assuma seus BO. Assim... Essa coisa que a gente tem hoje em dia... Por exemplo, você vai ter isso, é o reflexo disso no chat. A nossa sociedade é assim. A nossa sociedade é assim. A pessoa prefere um resultado catastrófico a ser vista como alguém mau. É assim. Um amigo meu muito querido, Demi Guettico, que é o pai da internet brasileira, ele é o cara que ligou o cabo da internet na internet dos Estados Unidos e trouxe para cá. O Demi tem uma visão... muito interessante sobre isso das redes e da inteligência artificial. A internet é igual um espelho que foi colocado em lugares estratégicos e a gente vê coisas da sociedade que antes a gente não via. Inclusive a hipocrisia. Se você não gosta do que você está vendo no espelho, não adianta quebrar o espelho. Você tem que ver o que pode ser consertado, se pode ser consertado e como. A nossa sociedade é uma sociedade construída em torno do que eu quero parecer ser para quem está do meu lado. É isso. Ou a gente coloca isso na cabeça e sabe que toda inteligência artificial vai ser assim, porque a gente é assim.
ou a gente vai tomar decisões ruins. Assim, não estou falando, vamos consertar a inteligência artificial, vai deixar de ser assim. Ela não vai deixar de ser assim, porque a gente é assim. A gente precisa saber que a gente é assim, que a gente tem esse viés, para quando for tomar uma decisão mais acertada. Chegar na hora H e falar, não, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero parecer bom ou porque vai ter um resultado. Você acha que é possível chegar nesse ponto? É. Eu acho que, assim, individualmente em alguns grupos é. E as pessoas têm que entender que todo mundo tem o bem e o mal dentro de si. Essa coisa de todo mundo querer pousar de bonzinho, de tô libertando o mundo, não existe isso. Todo mundo tem o bem e o mal dentro de si. Se a gente não souber disso, a gente não vai ter perdão, a gente não vai acreditar em redenção, a gente não vai acreditar em misericórdia, porque eu acho que eu sou perfeito e eu posso impor qualquer tipo de pena ao outro, porque o outro é imperfeito. Esse tipo de mentalidade precisa acabar, porque também ela é irreal. Acho que passa por isso, de querer parecer. É irreal, todo mundo faz bobagem. Eu faço um monte de bobagem, por que eu não vou perdoar o outro que fez bobagem? Falou para mim, pô, fiz bobagem. Ok. Enquanto a gente não retomar isso e perder esse medo de parecer ser, ou medo de ser xingado, ou medo, a gente não evolui como sociedade. Não, mas acho ainda muito mais difícil, por exemplo, a gente está falando das redes sociais que tornaram o cancelamento algo... pelo menos é bom, porque como cada semana é o da semana anterior esquece mais rápido, né? Mas é a vida perfeita, é a perfeição, né? Você falou isso do parecer ser mais perfeito do que você parece ser em todas as redes sociais. Seja xingando quem você não gosta, seja esteticamente, seja em tudo, né? Tem gente... Sabe, você está falando disso esteticamente? Sabe que nos cirurgiões plásticos... Tem gente já fazendo demanda que eu quero ficar igual esse filtro do Insta. Então, assim, tem uma coisa que eu falo no livro, que é o seguinte, o maior desafio da gente é a gente perder a vergonha de ser quem a gente é. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem um ideal mais alto do que eu queria ser, não sei o quê. Por exemplo, eu não queria ser tão grossa quanto eu sou. Sou pessoa grossa pra caramba. Sou. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu falo coisas que as pessoas ficam perturbadíssimas. Quando eu vejo, eu já tô no meio, gente. Quando eu vejo, eu já tô... Falei. Não, eu já tô, assim, tô no meio, nem terminei ainda. E agora? Retrocedo? Ou só arremato e jogo a bomba ninja e vou embora? Eu sei que eu tenho esse problema. Por exemplo, uma outra coisa. Eu sei que eu tenho um problema que eu começo a ir estudando as coisas e eu vou tão fundo que, de repente, eu tô falando no assunto e as pessoas estão falando de outro assunto e eu acho que eu tô falando de uma coisa porque eu estudei aquilo e as pessoas estão falando de outra, porque elas não ficaram obsessivas. Elas têm interesses mais variados. Então, assim, você sabendo dos seus defeitos, você consegue, pouco a pouco, ir apresentando, vamos dizer, contribuições melhores para a sociedade. Por exemplo, eu sei que eu nunca vou ser aquela pessoa que é formal, que é certinha, que está lá falando que vai defender a liberdade de expressão e sabe aquelas palavras bonitas. Eu tenho um amigo muito querido, advogado, André Marcília, que defende liberdade de expressão. Ele fala muito bem, ele sabe se colocar. Cara, eu sou a dos humoristas, entendeu? A minha linguagem é mais a do stand-up. Eu vou lá fazer um deboche, e eu queria ter essa... Não sou. Então, assim, eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. E eu acho que isso é algo que a gente precisa trabalhar, sobretudo nos jovens. Porque nós estamos fazendo a terapia cognitivo-comportamental ao contrário com eles. Sim. Nada do que o jovem é hoje é bom o suficiente. O jovem precisa... Essa coisa... o jovem precisa ser antirracista. O jovem precisa ser anti-homofóbico. O jovem precisa ser anti não sei o que lá. Gente, às vezes o jovem não consegue entender ele. Sabe? Ele é só um moleque. E, assim, essa coisa de querer levar a sério demais também vai ser uma coisa massacrante para esses jovens. Porque eles estão ali expostos, eles não são tudo aquilo, eles não são aquela militância. Eles são pessoas frágeis que estavam querendo acolhimento e receberam ordens do tipo, ou você repete isso aqui, ou você não é bom o suficiente para fazer parte desse grupo. E isso não pode existir, porque também...
alguns acabam caindo para o extremismo oposto, né? Essas coisas de adorador, de atirador de escola. Estado Islâmico recrutou muito jovem ocidental que se sentia alijado. Então, assim... E tudo é sempre baseado na sensação de pertencimento. Todo mundo quer pertencer. Isso aqui é verdade, né? A rede social também é isso, né? E, assim, até no livro tem uma entrevista... que é a entrevista completa que eu usei para fazer o artigo aqui na Revista Oeste. É uma entrevista com a Megan Dawn, que escreveu um livro sobre feminismo da terceira onda, que é esse feminismo de rede social, que chama The Problem with Everything, que eu acho ótimo, o problema com tudo. A gente tá criando gerações achando que estão vivendo num mundo que não tem conserto, que estão vivendo num mundo em que a felicidade é impossível. E, por exemplo, eu tenho uma perspectiva de direitos das mulheres muito diferente do que meninas que nasceram com o caminho todo pavimentado e que não têm dificuldade porcaria nenhuma estão enfrentando. Então, assim, não tem dificuldade porcaria nenhuma, assim, perto do que a gente passava, sabe? Essas meninas não têm que convencer o pai delas que elas vão querer ter uma profissão que não seja ser professora ou secretária. Não vai ter que convencer que ela não vai querer casar porque ela... ou que ela não acha que o casamento é a coisa mais importante da vida dela. Não vai ter pai patrulhando, levando em ginecologista para ver se é virgem ou não. Não vai passar as coisas que a gente passava. Evoluiu. E precisa evoluir mais. Ok. A grande questão é, essas meninas têm a noção de que elas sofrem mais que a idade média. De que elas sofrem mais do que a mulher que está lá no meio do Estado Islâmico. Sabe, uns delírios. E que, assim, isso é passado para essa geração por influencers, mas isso faz mal. Porque, assim, hoje, olhando para trás, eu vejo que a gente atravessou momentos que eram difíceis. Mas ninguém estava falando para a gente, nossa, que difícil, hein? Isso vai acabar com você. Isso vai ser horrível. Isso é microagressão. Isso é... Não sei. Ninguém estava falando isso. A gente atravessava porque a gente acreditava que é possível. Assim, não sei se como movimento para todas, mas a gente fala, eu tenho essa brecha aqui, ou meu pai é mais liberal, que no caso meu pai era, ou eu tenho essa brecha aqui de um grupo que eu quero entrar. A gente ia conseguindo, porque a gente achava possível. Nós estamos roubando sonhos das pessoas para poder fazer esse produto de fingir que é militância. Eu acho que é bem o que a gente está fazendo hoje com jovens. E é um lado que as pessoas não falam, porque fica essa briga política tão estridente que ninguém chega, né, para falar isso. No livro eu trago uma pesquisa do Jonathan Haidt, que é um psicólogo da NYU, mostrando que essas gerações que foram criadas nesses safe spaces, né, que eles chamam, que você não pode falar as coisas, que tem que tomar conta da linguagem, treinamento de inclusão, elas têm 30% mais ansiedade e depressão do que a geração anterior. E ele pesquisando. Por quê? Porque na geração anterior, que era a nossa, quem que ia te esculachar, quem que ia te ferir? É o babaca ou o seu adversário. Seus amigos, não. Seus amigos, não. Hoje, o seu amigo te esculacha porque você errou uma palavra. Tira uma foto, posta na rede social, né? Faz um Madeleine, vídeo. Mas né? é engraçado, porque quem está criando essa geração também, pelo menos em casa, é essa geração que é a nossa, entendeu? Sim. Então, que foi criada de uma outra forma e que está criando com esses cuidados e com essas... Então, voltando à questão do antivacina. A gente tem, no Brasil, uma elite cultural que é muito pequena e, como tem uma expressão do Marco Antônio Villa que eu adoro, que é uma elite rastaquera, é uma elite que ela acha que sabe. Né? O maior inimigo da ignorância, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Então, do mesmo jeito que os veganos antivacina achavam que sabiam, agora a gente tem essa ilusão de que eles acham que sabem. Por exemplo, nós temos como consenso nas empresas que é necessário você promover a inclusão e nós temos diversos especialistas, entre aspas, em inclusão. E que fazem aqueles manuais de patrulhamento de palavra, isso e aquilo. Em 2020, foi feito um estudo pegando 20 anos de todos os programas de inclusão em universidades norte-americanas.
esse estudo já foi divulgado. Então, assim, a realidade dos fatos é essa, qualquer que seja a sua intenção. Você inclui mais se você não fizer nenhum esforço de inclusão do que se você fizer qualquer tipo de treinamento de inclusão baseado em obrigatoriedade, controle de palavras, reconhecer privilégios e microagressões. Se tiver obrigatoriedade, controle de palavras, reconhecer privilégios ou o foco nas microagressões, ele vai excluir. Isso é o resultado de 20 anos de programa. Esses programas excluem pessoas, tornam o ambiente menos diverso. Qual é a base que você tem para isso ser propagandeado para a sociedade toda, dizendo que inclui? Cartilha do não sei o que é inclusiva. Ela não é, está comprovado, esse tipo de iniciativa exclui. E aí muita gente fala, não, mas não pode. Eu falo nas minhas palestras para empresas. Pode ter essas pessoas que fazem a cartilha de patrulhamento de palavra e dizem que é inclusiva? Pode, mas tem de ser levado com a mesma seriedade que você leva tarô, horóscopo, porque é disso que nós estamos falando. É de crendice. E todo mundo tem. Uma vez sofreu um acidente grave, a mãe do nosso amigo Cláudio Júlio Tognoli me ensinou a simpatia com uma tesoura recém-comprada e couve. Gente, acabou com as minhas dores. Agora, eu vou usar isso. Eu vou usar isso como base para construir uma UTI? É isso que nós estamos fazendo. Sim. Então, assim, controle de palavra, reconhecer privilégio, foco em microagressão e obrigatoriedade para a inclusão não funciona. Elas funcionam tanto quanto eu tirar a carta da torre aqui e falar, eu tirei a carta da torre, você tem que fazer isso na sua empresa. Por que é levado a sério? Tem de estar no lugar em que pertence. Por exemplo, até no meu livro eu falo isso. Se o wokeísmo ou o identitarismo fossem tratados como o que são, que é tipo um conjunto de crendices, uma seita, até podia dar um CNPJ de igreja por mim. Podia que eles não pagavam imposto, continuavam gritando lá. Mas assim, que se reconheça o lugar que tem. Isso não pode ser colocado em prática em escolas, não pode ser colocado em prática no poder público, porque isso é uma crendice. É como eu querer colocar a minha religião cristã para ditar o que uma empresa de outra pessoa fala. Uhum. Isso não pode ser feito, isso é um sistema de crenças. Então, acho que a linha divisória das empresas é aí. E elas começam agora a chegar no nível de maturação de entender. Por exemplo, inclusão. A inclusão que eles falam é uma inclusão incompleta. Porque para você ser inclusivo numa empresa, você precisa ter diferentes pontos de vista ideológicos, diferentes formas de lidar com os processos internos. Então, você precisa ter o mais extrovertido, o mais tímido. É mais interno que externo, né, Madeleine? E também mais amplo. Uhum. Não dá para escolher só aquilo que a internet já domina o vocabulário e falar que só aquilo é inclusão, porque não é. Sabe? Eu vejo assim, várias pessoas falando que estão militando. Outro dia, o povo encana com o título do meu livro, porque eu falo sobre a militância tabajara. Por quê? Por causa do Caceta e Planeta. A apresentação do livro é do Cláudio Manuel, seu Creyson, que atesta que eu realmente tenho um militantator identificator tabajara. Por quê? Eram as organizações tabajara, dos produtos fajutos, é isso que eu estou falando. Aí várias pessoas vêm para mim. Não, porque isso é racismo. Ok. Mas explica qual é a justificativa deles. Porque o tabajara, citar o tabajara nesse contexto seria racismo. Ok. Aí eu pergunto à pessoa, com qual liderança tabajara você conversou para me dizer isso? Não, mas precisa conversar com alguma para saber que é errado? Caso você respeite a dignidade humana e a cultura alheia, precisa, porque pode ser que eles gostem da publicidade e estejam rindo da minha cara essa hora, e que a demanda deles seja outra. Bom, aí nunca eles ouviram, nunca falaram com ninguém, falaram assim, mas é óbvio que a demanda deles é que a gente defenda o não sei o quê. E eu pergunto, as etnias tabajara têm a demanda
de você, Che Guevara de apartamento no seu quarto de pantufa, patrulhar o meu Instagram? Eu não creio que essa seja uma demanda da etnia Tabajara. Até onde eu sabia, eles estavam brigando por causa de terra na Paraíba, de uma reserva deles. E não sei de que forma vão ajudar essa etnia patrulhando o meu Instagram. A pessoa tem ilusão de que ela está fazendo uma coisa que ela não está. Ela fala, estou lutando pelo não sei o quê. Não, você está xingando uma pessoa no seu quarto. Você está no seu quarto, você entrou numa plataforma de uma Big Tech, de um negócio bilionário internacional, que te controla, que decide o que você vê ou não, e xingou uma pessoa. Para espiar a culpa branca, né? Eu falo, é a culpa burguesa. Aliás, tem aqui... Eu vou ler a frase que eu uso para abrir o livro, que eu acho que tem tudo a ver com esse povo. A maneira mais segura de preparar uma cruzada em favor de alguma boa causa é prometer às pessoas que elas terão a chance de maltratar alguém. Ser capaz de destruir com boa consciência, ser capaz de se comportar mal e chamar de indignação justa é o cúmulo do luxo psicológico. É uma frase do Aldous Huxley, de um conto dele. E é exatamente diante disso que a gente está. O meu problema com isso é que isso mina a democracia, porque não se consegue mais dialogar nada, não se consegue avançar mais pauta nenhuma. E, sobretudo, isso mina avanços de grupos minoritários. Por quê? Você veja a pauta das pessoas trans hoje. Se criou uma aversão a uma categoria de pessoas que nunca foi nem ouvida. Eles não foram ouvidos. São os que menos são ouvidos, né? É, porque o que eles querem falar não interessa, que é problema da vida real, né? Então, houve o quê? A pessoa que é o flanelinha de minoria que diz que está falando pelas pessoas trans. Eles viram massa de manobra, né? Que nem invasão de sem terra, lideranças indígenas. Muitas vezes não conversam com os indígenas e vão lá... Brasília fazer lobby, né? Bom, sim. Madeleine, a gente está aqui se encaminhando aqui para o fim do programa. Eu quero te perguntar um pouco sobre como é que você está enxergando o jornalismo. Você é uma jornalista já de algum tempo, passou do analógico para o digital, fez essa transição e fez muito bem. Antigamente a gente tinha um monopólio, né, dos veículos de comunicação, onde todo mundo é produtor de conteúdo. Como é que você enxerga o jornalismo hoje no meio desse ambiente digital? A gente percebe, se fala muito em crise no jornalismo, mas o fato é que realmente os jornais estão reduzindo tiragem, né? Os grandes jornais, os veículos de comunicação que eram hegemônicos não são mais. Como é que você enxerga atualmente? A gente está tendo um ajuste, né, de todo o mercado às novidades tecnológicas. Eu fiz outro dia, faz uns anos, um amigo meu fez uma conta do que você precisava investir em 1980 para você poder fazer o que hoje a gente faz com o celular. O que você ia ter que investir em câmera, em link de satélite, em filme, em não sei o quê. Dá quase 1 milhão. Então, assim, quem tinha a possibilidade de produzir conteúdo é quem tinha o aporte financeiro. E era o quê? Ou a pessoa que já tinha o dinheiro, ou a pessoa que tinha a estrutura de negócio e os contatos para ter esse dinheiro. Hoje, isso diferencia o refinamento do seu conteúdo. Mas você pode ter pessoas que não têm, vamos dizer, nenhuma capacidade jornalística e que, por outra razão, têm a grana e simulam a estética jornalística. Então, isso é algo que a gente ainda está começando a se adaptar. A questão da opinião fica muito forte, né? O jornalismo de opinião, ele virou uma... É o que está mais forte hoje, né? É uma grande... É uma grande... articulista. Mas, enfim, é uma grande preferência, né? Porque eu vejo que isso vem das redes sociais. 30 e poucos % da utilização da rede social é troca de notícia, que a pessoa às vezes não lê. A notícia hoje não serve para você se informar. Ela também é um fator de socialização. A gente compartilha a notícia. Você não existia essa socialização antes da rede social. Você vai fazer o quê? Sei lá, às vezes rolava, né, de alguém recortar um artigo de jornal e mandar pra gente. Mas hoje é o tempo todo. Viu isso? Às vezes você nem lê, mas você sabe que é interesse da pessoa. A troca de manchetes. Eu falo bastante disso no livro. E você sabe o que é a manchete mais trocada? A gente imagina que é opinião. Não, é coisa de instruir. Como fazer uma boa maquiagem em 10 passos. Como comprar um não sei o quê. É o que mais se compartilha, sabia? Não. Porque, assim, você não precisa ler.
Você está socializando, você olha aquilo ali. Como, sei lá, quais os 7 itens que você precisa ver para comprar um carro? Sua irmã quer comprar um carro e ela tinha te falado que estava com dificuldade. Você manda para ela, é um mimo, é um agrado. Então você tem essa diferença na utilização da notícia que a gente ainda está muito assim. Porque na nossa cabeça, a pessoa está lendo o que a gente escreve para se informar ou para saber do posicionamento. E nem sempre é, entendeu? Então, assim, primeiro está tendo esse ajuste. E depois está tendo o ajuste com as Big Techs. A primeira coisa é pelo pagamento do conteúdo. As Big Techs conseguiram ser, na história da humanidade, a única indústria que não paga pela mão de obra, não paga pela matéria-prima e não paga pelos danos que causa a terceiros. Aí vem todo mundo e fala, nossa, os caras são inteligentes, eles ficaram bilionários. Claro, sem pagar isso, qualquer um ficaria bilionário. É uma coisa... Você acha, falando, já que você falou nisso, que tem que ter alguma regulamentação das redes sociais, das... Eu acho que elas primeiro, assim, tem que ter uma razão, vamos dizer, uma fundamentação específica. Elas não podem ficar dizendo que elas são empresas de publicidade quando interessa. Eu sou só o mensageiro. E não ser o mensageiro quando não interessa. E derrubar canal e desmonetizar. Sei. Ou é um ou é outro. Porque elas se comparam assim. Elas falam, eu sou só um mensageiro. Se um carteiro te entrega uma ameaça de morte, você vai processar o correio? Se alguém te liga e te fala um absurdo, você vai processar a companhia telefônica? Ocorre que o papel do carteiro é catar a carta e levar na sua casa. Se o correio fizer uma placa com a carta e falar, vejam só a carta que o fulano recebeu, aí já não é mais papel de carteiro. Não te entrego mais a carta. É. Você não manda mais carta. Você não manda mais carta, entendeu? Isso não é papel de mensageiro. Então, algo que precisa ser bem definido é qual é a natureza desse negócio. E na questão da imprensa, qual que é o problema? Essas redes transformaram a imprensa em caça-clique, o que está mudando a cara do jornalismo. Na Austrália, tem uma coisa que eles chegaram num consenso, que é o seguinte. Antes, a gente hierarquizava, ou no jornal escrito, ou no site, o que era o mais importante. Hoje, quando você procura um veículo, a resposta que te dá, ou na rede social, ou no buscador, é o que é mais importante para o buscador. Não o que é mais importante para o business do jornal, entendeu? Por exemplo, você quer dar uma matéria de capa da Revista Oeste de um trabalho que vocês fizeram de 4 meses, que envolveu não sei quantas pessoas. O que ele vai dar? Uma brincadeira que alguém fez lá, que é uma notinha. E que não é o seu interesse. E que, assim, seu público até pode... Qual que é o problema? Seu público até pode clicar, mas não é o que te mantém o público. Uhum. Então, assim, eles negociam lá para que a hierarquia das matérias mostradas em buscadores lá na Austrália, a hierarquia das matérias mostradas nos buscadores e nas redes, seja em comum acordo com as redações. Sei. Para você não precisar ficar fazendo maluquice para ter visibilidade. Por exemplo, é uma dificuldade que eu, como jornalista, tenho. Eu não sou o turbilhão de clique. Não sou, não vou ser, tô velha, não vou aprender isso aí, acabou. Mas a média de leitura das minhas colunas passa de 4 minutos. As pessoas me leem. Quem chegou lá, chegou para me ler. Isso eu entrego. Uhum. Quem pega o meu vídeo, o tanto que a pessoa vê é 4 a 5 minutos que a pessoa vê o meu conteúdo. Mas eu não vou te dar aquele clique. E assim, se é uma redação muito pequena, você não sustenta perfis assim. Você fica refém, né, da plataforma. Que você precisa performar de acordo com o que o buscador diz que é mais relevante. Né? E que não é jornalisticamente importante, que não é o que vai construir a democracia, que não é o que vai construir uma sociedade melhor. É preciso haver um modelo que equacione isso. E já há tentativas pelo mundo. E Esse da Austrália são as empresas que informam as plataformas, é isso? Para ver se eu entendi. Na verdade, assim, teve uma briga lá do tipo empresas Facebook tirar serviço de alarme de terremoto do ar. A briga, anos. As empresas jornalísticas estão negociando individualmente tanto a hierarquização de notícia quanto o FII. Para algumas redações muito pequenas, muito novas, pouco especializadas, sem jornalistas profissionais. Pagou, meu filho, tá bom, eu faço o teu jogo, caixa. Para redações com jornalistas profissionais, que têm uma responsabilidade com a notícia, que cuidam daquele conteúdo, a hierarquização às vezes é mais importante do que ele te pagar. Existe uma média.
Então, assim, isso é o que está sendo discutido em outros países. Infelizmente, aqui, nós estamos discutindo controle de conteúdo, que, assim, não serve para regulamentar redes sociais, não serve para pacificar a sociedade, mas é muito bom para censurar adversário. As pessoas me falam, essa regulamentação pelo controle de conteúdo, ela é eficiente? Depende do que você quer fazer. Se você quer censurar adversário e anular o dissenso, ela é super eficiente. É parecida, inclusive, com o que estão fazendo no Benin e na Bielorrússia. Estamos bem aí, né? Sendo que você tem... Assim, você não tem um modelo. Eu falei aqui da Austrália, mas você tem Austrália, você tem Taiwan. Os Estados Unidos estão tentando ir pelo controle econômico. Na União Europeia, você tem um monte de coisa sobre propriedade de dados. Por quê? É ajuste. É muito novo. A gente ainda não sabe como... A gente ainda não sabe qual é o final disso, nem qual é a evolução disso. Então, é um processo de negociação que precisa ser feito com o mínimo de seriedade. E ele foi engolido completamente pela polarização política, né? Então, assim... E o que eu acho mais engraçado é que cada hora... Eu lembro que antes... Para a esquerda, as big techs eram as libertadoras, não sei o quê, e o governo era o castrador, papapá. Aí muda. Aí o outro... Assim, não tem isso, que uma hora é céu, outra hora é inferno. É todo mundo, nós estamos negociando, tem gente que tem saídas, e é preciso ouvir quem leva as coisas a sério. Só que, assim, se você tem, vamos dizer, como governo, oportunidades de ter menos dissenso, de ter menos oposição, a sociedade não se posiciona, a imprensa não se posiciona, eu me coloco no lugar de quem é governo. Eu iria para cima, não é? Sim. Enquanto houver otário, malandro não morre de fome, não é isso? É isso! É isso! Então, assim, algo que a gente... Por exemplo, o jornalismo precisa ter... Uma coisa que eu vejo no jornalismo, eu sempre tive na minha cabeça, porque é verdade, político não gosta de jornalista. Não gosta. Nenhum político gosta de nenhum jornalista. Jornalista se agachar para política é falta de senso de sobrevivência. Porque, assim, se ele puder, a gente incomoda pra caramba os caras, entendeu? Até os caras que gostam da gente, a gente gosta dos caras falar, não tem jeito. Porque não é cada um no seu quadrado e cada um entende a profissão do outro. Isso de jornalista se dobrar a política, eu acho muito complicado. Sim. Acho muito complicado. Porque vai enfraquecendo demais, né, o jornalismo. Então, assim, eu acho que são coisas... Mas, assim, na era das redes sociais, o jornalista também ele quer se posicionar para os amigos dele. E aí ele acaba confundindo, sabe? Não tem fim, né? Não tem fim. Então, assim, acho que tudo volta àquela história da gente não ter vergonha de ser quem é. Eu sou jornalista, preciso ser contra os políticos. Eu preciso zoar todos, um por um. E tem vários que são zoados e vêm rir para mim. Você acredita? Mas o jornalismo, o político, ele também sabe. Ele sabe que qual é o papel do jornalista e ele aceita e fala, vamos seguir aqui, cada um no seu papel, né? Vários me mandam, mas olha o veneninho. Outro dia eu recebi uma. Olha o veneninho aqui, hein? Você não sei o quê. E os seguidores da pessoa me esculachando, como se fosse uma questão de vida ou morte. A pessoa tava rindo, cara. Então, assim, por quê? Porque o seguidor, ele quer achar que ele está naquele mesmo círculo... De pertencimento, que ele pertence, ele é aquele núcleo. Ele precisa mostrar para o outro que ele é ali fiel, escudeiro. Entendeu? Então, assim, acho que a gente precisa estar num momento em que todo mundo percebeu que se continuar essa loucura, vai o quê? Ser olho por olho, dente por dente, até não sobrar mais ninguém. Então, assim, eu fiz o livro por causa disso, porque a gente precisa voltar a dialogar. Olha, vou mostrar aqui mais uma vez o livro da Madeleine, Cancelando o Cancelamento. Como o identitarismo da militância tabajara ameaça a democracia. E ele tem prefácio do Rafael Tsávico Garcia, que é um militante de esquerda histórico. Tem a apresentação do Cláudio Manuel, seu Creyson, e pós-fácio de Aldo Rebelo. Bem eclético. E sai pela LVM. O que quer dizer que a nossa questão não é ideológica. A nossa questão é que quem só conversa com gente da mesma ideologia emburrece e fica amargo. Faz mal para a pele. Dá suvaqueira, a pessoa fica recalcada. Parem de conversar só com gente que pensa igual. Saiam da bolha. Saiam da bolha e sejam... E assim, uma coisa
que para mim é muito importante: acreditar no perdão e na redenção. Se a gente não acreditar nisso, a gente não colabora como grupo humano e a gente não evolui. Então, assim, eu estou aqui para fazer um chamado para a gente voltar a esses laços humanos que fizeram a gente evoluir e chegar até aqui. Bom, estamos chegando ao fim aqui de mais um Programas Liberais. Queria muito agradecer. Obrigada, Madeleine, quero te fazer uma última pergunta. Quem que você gostaria de ver sentada aí nessa cadeira? Ai, gente, quem que eu gostaria de ver sentada Pra gente fazer uma aqui? entrevista. Olha, tô pensando aqui em várias... É que eu me relaciono tanto com homem, gente. Eu me relaciono... Nessa temporada. Marateles. Olha, é que eu tô pensando em mulheres liberais. Mas eu acho que Marateles seria uma ótima. E Andréa Nobre. Só que Andréa Nobre mora na Europa, que fala muito da questão da militância que diz defender trans e silencia mulheres. São ambas de esquerda. Ótimo. Minhas amigas queridas. E eu acho que... Daria um bom papo. Daria um caldo. Daria um caldo, porque são mulheres inteligentérrimas, que se colocam, que ouvem, que acolhem. Acho que daria um caldo. Muito bem. Obrigada mais uma vez. Para você que chegou aqui, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Não esqueça de se inscrever no nosso canal da Revista Oeste no YouTube, também na plataforma Rumble. Deixe o seu comentário, o seu like. Não esqueça de ativar a notificação, aquele sininho que fica ali do lado para você receber todas as notificações e as novidades aqui do canal da Revista Oeste. E mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, não aceita financiamento de governo, de partido político. Então, o valor da sua assinatura que financia projetos aqui como o programa As Liberais, o nosso site de notícias 24 horas. Então, não perca, assine Oeste, só entrar no site revistaoeste.com/assine, ou então usar esse QR Code que está aqui do ladinho, passo a passo bem simples, bem rápido, para você se tornar um assinante e conferir os textos dos melhores jornalistas do Brasil que você encontra aqui na Revista Oeste. Até a próxima semana. Roda a vinheta!